E aí o povo fala, mas você é só delivery? Cara, sou só delivery, entendeu? Bora abrir o salão? Não. Então a gente não vende sushi, a gente vende momentos. Que até eu que tenho uma experiência de entrar em muitas cozinhas, né? Fui para a Índia, entrei em cozinhas lá, organizadíssimas, e outras nem tanto. Fui para os Estados Unidos, entrei em cozinhas, lá é muito sério o jogo, tudo muito organizado. No Brasil a gente vê de tudo, a gente tem mais de Índia que de Estados Unidos, infelizmente. E o que o Cristiano e a Cris, a irmã dele está aqui com a gente também, apresentou para mim lá, eu fiquei muito impressionado. Mas isso vem de muito sofrimento, que você me contou as histórias. Então compartilha um pouquinho isso para a galera, se apresenta aí. Eu vou levantar aqui. Bora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Parabéns por todos vocês estarem aqui para poder buscar o conhecimento, para poder expandir, né, a mentalidade de vocês. Sou Cristiano Carvalho, sou esposo da Rafaela, pai do Benjamin, Teodoro e Valentim, né? Tem 20 anos que eu trabalho com a culinária japonesa, desde os meus 17 anos trabalhando com isso. E hoje, aqui em Goiânia, a gente está com o Quintaro já há 7 anos, praticamente, no mercado de delivery, focado 100% no delivery. Então, acho que vocês devem conhecer o Quintaro aqui em Goiânia, nesse processo aí de conseguir gerar momentos de felicidade na vida das pessoas, né? Conheço o Rafa aqui, quero agradecer a oportunidade, Rafa. Eu participei de um evento lá em São Paulo, acho que foi o 10º evento, né, do Rafa. Então, uma coisa que ficou muito presente na minha cabeça que é produto, embalagem e entrega. E um dos pilares que a gente trabalha muito lá dentro do Quintaro é se preocupar com esses 3 pilares, né? Então, sempre preocupado com o produto, com a embalagem e com a entrega. Isso gerando cada vez mais valor para os nossos clientes. Então, o investimento sempre nas embalagens, para a gente poder gerar conexão com os clientes, para a gente poder gerar cada vez mais valor para os nossos clientes. Então, não é só sobre dinheiro, é sobre o que a gente pode gerar de mudança na vida das pessoas. É o que a gente pode proporcionar num jantar, na casa dos nossos clientes, qual que é o sentimento que a gente pode gerar no aniversário, no casamento, que as pessoas mandam mensagem para a gente, olha, hoje eu vou pedir o Quintaro porque eu quero comemorar meu aniversário de casamento. Então, nessa trajetória toda, lógico que a gente não chegou aqui nesse momento desse jeito. Então, eu comecei há 7 anos atrás com uma salinha de 17 metros quadrados. Tá, obrigado. Uma salinha de 17 metros quadrados, um ano antes da pandemia. Então, eu comecei o Quintaro vendi um carro no valor de 23 mil, comprei um Clio no valor de 8, peguei 10, né? Peguei 13 mil, um cartãozinho de crédito do meu pai emprestado de 5 mil e um empréstimo no banco, que eu falei pro Rafa ontem, de 8 mil reais, parcelado em 60 pagamentos de 700. Pessoa física. 8 mil é o empréstimo pior que o CLT aqui, né? 8 mil com 60 de quanto? De 700 reais. Faz a conta aí, alguém, rapidinho, para te 42. 8 para pagar 42. Falei, meu amigo, você não pensa em nenhum agiota, não. Por quê, né? Chegou um dado momento da minha vida, eu me deparei que já tentei empreender várias vezes, né? Vendia soba na feira, dava curso. O Quintaro surgiu através do Sushi do Quintal, que a gente fazia eventos na casa dos meus pais. Então, vendi os ingressos lá em 2015, trabalhando como sushi man, né? Desde 17 anos. Eu comecei a trabalhar no restaurante com 17 anos, lavando louça
E passei por todas as etapas do restaurante. Auxiliar de cozinha, auxiliar de sushi man, fiquei 6 anos nesse restaurante. Então, meu pai trabalhou lá durante 18 como garçom. Meu pai sempre falava, filho, aprende a fazer sushi. Aprende a fazer sushi. Comida, prato quente é bom, mas aprende a fazer sushi. E eu segui esse conselho dele. E foi aonde, na minha inquietude, que eu sou meio acelerado, né? Então fui aprendendo tudo. Então saí desse restaurante e todo lugar que eu passei eu me tornava chefe. Então eu sempre, em todos os lugares que eu passei, eu pegava os lugares e tornava como se fosse meu. Independente do dono que estava lá, o restaurante era meu. Eu cuidava como se fosse meu. Então eu me destacava por causa disso. Então, 20 anos trabalhando no mercado, eu me formei em gastronomia aqui em Goiânia pela PUC, conheci minha esposa, ela formada também em gastronomia e nutrição. A gente com 3 meses estava morando junto, com 6 meses ela engravidou. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Sempre tentando empreender, sempre tentando mudar a minha realidade. Eu nunca fui conformado com a minha situação, sempre fui indignado pra caramba. Eu nunca queria estar onde eu queria estar. Então, foi aonde eu falei, cara, eu preciso montar um negócio, eu preciso fazer esse negócio virar. Eu trabalho com sushi, tem esse tempo todo, e por que agora eu não consegui, né? Então, foi essa loucura que eu fiz, peguei toda essa grana, que deu 20 e poucos mil reais na época. Acho que eu ganhava, sei lá, uns 3 mil, eu estava na época num restaurante aqui em Goiânia como chefe, e eu falei, cara, não dá para sustentar uma família com 3 mil reais, né? Não dá. Então, foi aonde meu filho nasceu, e aí quando eu vi aquele moleque, eu falei, cara, tem que ser agora, já tô na merda, né? Então, o que vai dar errado? Não pode dar nada errado, né? E aí, startei o Quintaro com a minha irmã, meu braço direito aqui, minha irmã gêmea, e os 2 meninos que nasceu agora são gêmeos, né? Loucura, né? Teodoro e Valentim têm 7 meses. Deus abençoou meus 2 filhos para mim poder direcionar eles. Então a gente começou esse Quintaro numa salinha de 17 metros quadrados com essa grana. 3º mês eu falei assim, vou fechar esse negócio. Me deu uma Coca-Cola. Falei, pô, mas peraí, eu sei fazer sushi, formado e tal, me deu uma Coca, mas como assim, cara? Falei, Cris, vamos fechar semana que vem. Vou para Portugal, vou embora, vou fechar esse negócio, não dá certo não. Aí minha esposa, todo mundo falou, e agora? E nisso, meu sogro pagava meu aluguel, mandava 1.500 para minha esposa pagar as contas. Chegou no meio do caminho, minha esposa falou, amor, e aí? Eu preciso pagar o resto dos trem. Como é que faz? Tem dinheiro não, cara. E aí, o que você vai fazer? Né? E eu falei, porra, mano, chegava do Quintaro, a gente vendia o quê? Uns 400 reais no dia, né, Cris? Vendia uns 400 reais mais ou menos no dia. O negócio começou a melhorar, porque eu fui entender o quê, cara? Não adianta nada eu fazer um sushi muito maravilhoso se as pessoas não me conhecem. Se as pessoas não me conhecem, como é que eu vou vender? Então, quando eu fui procurar estudar, então eu fui buscar, cara, como vender mais, como melhorar meu cardápio, como melhorar minha precificação, como criar produto, tudo em Spotify, resumo de livro, YouTube. E aí foi quando eu encontrei um vídeo, acho que vocês devem conhecer, o Pedro Supete fala sobre marketing de diferenciação. E aí ele fala lá, aumenta seu preço, né? Eu falei, cara, mas como é que eu vou aumentar meu preço? Eu estou vendendo, pô, né? Então, fui aplicar as estratégias. E eu sou um cara assim, o que vocês estão absorvendo de conhecimento aqui agora, eu aconselho vocês amanhã já startar um plano de ação, entendeu? Para poder aplicar pelo menos uma coisa de cada palestra que foi feita aqui. Porque não adianta nada a gente absorver o conhecimento, ficar obeso de conhecimento e não aplicar e não ter resultado. E uma coisa que eu mantenho muito nas minhas estratégias de vendas, de marketing, gestão de pessoas é a disciplina. Então, fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Então, nesse decorrer desse tempo aí com o Quintaro, eu fui aplicando. Conhecimento de graça, no YouTube, no Spotify, resumo de livro. Naquela época, eu fazendo sushi, escutando o podcast aqui, já pensando em como que eu ia aplicar isso amanhã. Porque eu preciso aplicar rápido,
erra rápido e conserta rápido. Tem que ser rápido, né? Porque no jogo do delivery, o tempo de entrega é o que manda. Se você consegue reduzir 1 minuto no seu tempo de entrega, você já consegue vender mais. Então, uma das coisas que eu faço muito é ficar dentro da cozinha assistindo nosso time, cada passo que ele dá dentro da cozinha. Se o sushi man está aqui parado, eu fico olhando e ele vai naquela geladeira. Por que ele está naquela geladeira ali? O que ele está pegando lá? Eu tenho que colocar aqui do lado dele alguma coisa. Eu tenho que melhorar o balcão refrigerado. Eu tenho que melhorar a sushi case. Eu tenho que colocar um freezer ali, porque ele não pode sair dali. Eu tenho que aumentar a produtividade dele e deixar ele cada vez mais, cada vez mais com... Como dá a palavra? Acho que talvez mais confortável, mais condições de trabalho melhor, dentro da operação. Porque cada segundo importa, cada minuto importa dentro do delivery, né? Então, nesse processo todo, eu estava falando com o Rafa ontem, que a gente, quando começou lá, o Quintaro, a gente saía tipo uns 15 pedidos. Eu produzia os 15 pedidos, aí eu pegava, mandava o motoqueiro entregar uns 3 pedidos, aí a gente fechava o delivery, entrava dentro do meu carro, a gente ia lá no setor oeste, Jardim Goiás, entregava os pedidos da Cris com o celular na mão, aceitando os pedidos do gestor do iFood, e a gente voltando correndo, eu abria o delivery de novo, começava a produzir o sushi para poder montar, e nisso, continuando desse jeito, né? Nessa loucura. E aí, um dado momento, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Já estava fazendo uns 30 pedidos, mais ou menos. Eu falei, cara, não dá mais. Eu estou sozinho aqui, me fudendo pra caralho, entendeu? Eu vou para algum lugar, eu preciso sair daqui. Aí eu rodei lá o setor e vi uma sala. Eu falei, cara, vai ser aqui a outra loja. Do mesmo jeito, cartão de crédito. Eu estava ajudando o pedreiro a botar a cerâmica, furando o teto para poder colocar a coifa lá. E vamos embora, mano, vamos fazer. Eu sou o cara do fazer, né? E minha irmã é a pessoa que organiza. Eu bagunço e ela organiza, entendeu? E aí... Um fazedor e um planejador. Lembra que eu falei ontem? Um analítico. A gente precisa muito. Precisa, né? Então, a gente foi para essa sala, cara, e aí a gente já estava melhorando, já estava com alguns colaboradores, 3 motoqueiros, acho que 2 sushi man, e aí veio a pandemia. E aí na pandemia, fecha, não fecha, e aí, Cris, será que não vão fechar? Se fechar, estou fodido, já era, morreu, né? E aí, beleza, só pode funcionar delivery. E aí foi a loucura do crescimento. Foi aí quando a gente já estava 1 ano já no delivery, a gente tinha apanhado pra caralho já. Então a gente estava com o WhatsApp automatizado, do ADI, dentro do iFood, todos os processos já feitos, já tinha criado alguns produtos já para poder rodar dentro do iFood, porque eu olhava a galera falando combinado, só sushi com preço mais barato. Aí eu falava, cara, mas como é que esses caras estão vendendo combinado só de sushi com esse preço? Eu fui entender que não tinha um sashimi, né? Então, peraí, tá mais barato. Eu vou criar um combinado só de sushi também, que é o que mais vende hoje, até hoje, no Quintaro. E... olhou o CMV, entendeu o estudo de concorrência, a gente falou, o concorrente está vendendo, e hoje no iFood, os mais vendidos do seu concorrente é acessível para vocês. Quando você entra no cardápio via seu celular, tá lá o que o seu concorrente mais vende, já tá na cara, né? Então, isso aí, estratégia de... né? E aí, pessoal, pegou... a gente, enquanto os restaurantes estavam começando a aprender a fazer delivery, a gente já estava fazendo, né? Então, foi nessa loucura aí. Aí os restaurantes estavam tudo fechando, mandando o sushi man embora, e como eu tinha muito tempo já dentro da área, eu falei, não, galera, chefe, tá precisando aí? Eu falei, tá, pode vir. E aí comecei a contratar. Nem estava perguntando o que o cara tinha, o que não tinha. Processo seletivo era entra para dentro, veste aí a roupa, toma aqui a faca e vamos embora, entendeu? E aí, nessa loucura, a gente saiu de 50 pedidos para uns 200, mais ou menos, né? Começando a crescer. E aí foi a dor do crescimento. Então, nessa loucura toda, peguei Covid, quase fui para o hospital, internado. A Cris ficou lá na operação, o povo querendo ir embora, com medo do negócio lá, né? Morrendo 1000 pessoas, não tinha vacina, não tinha nada naquela época.
eu tinha que ir no quarto, trancar durante 15 dias, vestir uma doma, fazer uma videochamada para os colaboradores, incentivar eles para eles não saírem da cozinha. Vamos vencer isso junto. E aí, dessa loucura toda, conseguimos, aos poucos, né, passando por esse processo. E aí eu fui cada vez mais emergir atrás de conhecimento, atrás de melhorar a minha parte de gestão. Tipo, eu sou um cara técnico, eu sou sushi man, eu estava no Japão, fiquei 20 dias 22 dias agora, tem 4 dias que eu cheguei no Japão. Fiquei imerso lá na cultura, realizei um sonho da minha vida de estar lá num país com uma cultura assim, extremamente disciplinado, de ser extremamente de servir o outro, né? Então, nesses 20 dias imerso no Japão, eu aprendi muito lá. A gente chama assim o Kaizen, né? Até o Rafa, a gente estava conversando sobre isso ontem, que é a melhoria contínua. A gente está em processo de melhoria o tempo inteiro, melhorando 1% a cada dia. E os 5 S's, os censos lá. Então, o Rafa foi lá, eu acho que ele conseguiu até identificar um pouco, né, que dentro da cozinha, que eu sou bem criterioso com isso, com organização, limpeza, todos os utensílios, todas as coisas precisam estar certas nos lugares certos, para ninguém ficar perdido dentro da cozinha. A cozinha não existe gritaria, todo mundo tem que estar focado em entregar o produto com a melhor qualidade, com o melhor tempo possível, né? Então, no Japão, eles vivem muito isso, o Kaizen. O que é? Melhoria contínua, e o Omotenashi, que é servir o outro. Então, essa questão de a gente conseguir impactar a vida das pessoas, entregando o nosso melhor e servindo cada vez mais as pessoas, cara, automático. As coisas, elas voltam para nós, sem nada em troca. Então, o resultado que a gente tem hoje, com as embalagens, com todas... A gente está passando aqui por 2 dias. Você já imaginou o tanto de prato que todo mundo tem que equilibrar aqui? A gente que é empresário. É produto, é embalagem, é vendas, é gestão de pessoas, é marketing, é tributação. Cara, é muita coisa. É muita coisa, né? Então, se a gente não tiver um porquê e um por quem, a gente tem que ter um porquê ou um porquê para a gente fazer o que a gente faz todo dia. Senão a gente não está aqui nessa loucura, porque só de ser empresário, o cara já é meio louco. Todo mundo aqui não tem... O parafuso é meio diferente, entendeu? Ninguém aqui é normal. Todo mundo aqui Tem muito juízo, não, né? Ninguém aqui é normal, entendeu? Então, só que para tudo isso acontecer, você tem que ter um algo a mais. Porque senão você vai, no meio do caminho, você vai falar, cara, essa merda aqui não dá certo. Vou desistir disso aqui. E a diferença de quem tem sucesso e de quem não tem sucesso é porque aquela pessoa que desistiu, talvez no dia seguinte, ela ia conseguir realizar aquilo que ela estava desejando tanto. Só que ela desistiu. E aí, a minha história é aquele cara que não desistiu, aquele cara que se manteve no processo. Então, a gente se manter no processo, se manter com disciplina, fazer o que tem que ser feito todos os dias, independente dos problemas que acontecem. E hoje, graças a Deus, muito mais calejado, né? Quando acontece um problema, a minha cabeça já está pensando, cara, quais são as 3 soluções que eu preciso pensar para resolver esse problema? E eu treino muito a minha equipe para isso. Hoje eu estou com a Cristiane, minha irmã, com a Diana, supervisora nossa de qualidade, nutricionista. A gente tem uma nutricionista full-time dentro da operação. Poliana, do atendimento, ela está com a gente tem 4 anos. Eu trouxe elas para cá para elas poderem entender, de fato, o que eu quero para dentro da operação. Não adianta só eu vir aqui e chegar lá motivado, caramba, vamos mudar o mundo, vamos mudar o Quintaro para caralho, tudo aqui. Não adiantar nada, pô. O povo vai chegar, o que esse maluco quer, cara? Esse cara é louco, né? A frequência é diferente, né? Você fica com a frequência muito diferente, é difícil você explicar, né, a visão que você tem. Acho que isso é importante, é crucial. Eu valorizo muito quem traz o time. Então, para o time, né, conhecer, porque um sonho sonhado sozinho
ele tem um limite. Então, o sonho, quando é sonhado com várias pessoas juntas, ele vai muito mais além, né? Então, a gente precisa ter um time, a gente precisa ter uma equipe que vai estar alinhada ali aos seus valores, vai estar alinhada, e vai ser todo mundo? Não, não vai ser todo mundo. Vai ser algumas pessoas do teu time, que tem que ser pessoas chaves, que vai estar fechado contigo, né? Eu acho que todos vocês sabem disso, né? Se a gente for parar para pensar, nem todos os nossos colaboradores lá, eles estão exercendo a nossa cultura, né? Mas a gente tem que ter pessoas que vai estar do nosso lado para a guerra, porque na verdade isso aqui é uma guerra, né? É uma batalha todos os dias, e aí vence quem não morre nela, né? Vence quem continua. E então essa história de superação, de determinação, de disciplina, é uma coisa que eu pratico diariamente, todos os dias. Então, assim, o aprendizado que eu posso passar para vocês é sobre isso. É sobre fazer o que tem que ser feito todos os dias com disciplina. E aí a gente tem várias áreas para a gente poder tomar conta, né? Financeiro, marketing, venda, pessoas, processos. E o que vai gerar resultado de fato no final da linha, que é o lucro, né? E aí a gente falou muito hoje aqui, ontem e hoje, né? Estava conversando com o especialista ali do financeiro, que Maurício, que o caixa é rei, a gestão é a rainha, né? Se a gente não tiver fortalecido com o nosso caixa hoje, a gente não consegue crescer. Eu passei 6 anos sem retirar nada do Quintaro, nada. Tem 7 anos. Eu fiz uma retirada agora, porque meus filhos nasceram. Minha esposa falou: e aí, você vai comprar uma casa para nós, apartamento, como é que é ou não? Comprei um apartamento de 350 mil. Nossa, mas você podia ter comprado um negócio muito maior, cara. Podia estar andando de BMW, cara. Cara, não é sobre isso, né? É um negócio a longo prazo. Então, vocês já pensaram, assim, qual restaurante em Goiânia que tem 20 anos? Quantos são? Qual restaurante em Goiânia que tem 30 anos? Quantas marcas estão no mercado há 30 anos? Então, é sobre a longo prazo, né? Então, essa briga que está hoje aí de 99 iFood e tal, aquela loucura, tá, beleza, cara. Hoje eu tenho 50 funcionários e 30 motoqueiros. Porra, mas você é louco, cara, 30 motoqueiros, você tá maluco? Eu falei, cara, o jogo de empreender é sobre calcular risco. Até onde você está disposto a ir? Porque o teu resultado, ele é referente ao tamanho do risco que tu corre, né? Então, tu tem um resultado grande? Tem, mas tu arriscou tudo. Você arriscou tudo e muito mais. Aí você tem que estar disposto a arriscar, né? A Cris até fala: nossa, Cris, esse negócio, esse risco seu aí, calma, vai devagar. Eu falei, não, eu gosto do negócio com emoção, entendeu? E assim, eu fiz um breve resumo aqui. Talvez vocês me conheciam, talvez consumindo nosso produto, talvez na rede social, mas aqui é vida real. Entendeu? É o jogo que precisa ser jogado no sangue, suor, boleto, imposto. O rapaz aqui da contabilidade estava falando agora: se vocês não estão, reavalia tudo, porque agora a questão da reforma trabalhista, a reforma tributária, tem que estar muito focado. O Trump meteu 50% agora dos produtos, isso vai afetar de alguma forma. Então, a gente tem que estar muito preparado financeiramente. Às vezes, você está num Simples Nacional ali com 2, 3, 4 CNPJ, você está pagando mais imposto se você estivesse no lucro presumido ou no lucro real, né? E aí você pode trabalhar a política de combo, você pode trabalhar ali ST, bebida, pode trabalhar a questão do salmão, você pode ter, como é que fala, a compensação ali do ICMS. E eu estava pagando mais de 10%. Eu estava com 4 CNPJ há 1 ano e meio atrás. Hoje eu pagava mais de 10% de imposto. Hoje eu pago 6% de imposto. Muita gente não muda porque lucro presumido e lucro real exige organização, e não quer organizar. E às vezes paga de imposto mais do que uma consultoria consertaria seu negócio. Mais do que uma contabilidade consertaria seu negócio.
Porque, não, deixa eu fazer do jeito que eu estou fazendo, que é mais fácil. Imagina o faturamento dele hoje, que é 4%. É muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. E você teve que se organizar, né? Cara, crescer dói, né? E não dói pouco, não, dói muito, né? Então, mas a gente precisa crescer. Porque se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Se você pegar um carro e deixar parado ali durante 6 meses, ele vai estar com o pneu furado, murcho, vai estar queimado do sol, vai estar parado. Então, a nossa empresa ela tem que estar crescendo. Ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. A gente tem que encontrar, porque às vezes a nossa empresa ela dá um boom. Aí chega nessa curva aqui, ó. O que eu tenho que fazer para poder fazer crescer de novo? Porque o mesmo conhecimento, eu tenho um conhecimento, eu adquiri um conhecimento para chegar até aqui. Qual que é o outro conhecimento que eu preciso adquirir para poder chegar até aqui? Porque cada etapa da nossa empresa requer um conhecimento diferente e uma aplicação diferente para você ir para outro jogo. Então, no mesmo lugar que a gente está hoje, a gente saiu de um faturamento X, hoje a gente fatura 3 vezes mais do que a gente está faturando, que a gente faturava antes. Não precisamos triplicar nossa equipe. Aí vai na questão de quê? De investir no negócio. Cada vez mais, eu falei, fiquei 6 anos sem retirar nada. Só injetando dentro da empresa. Então hoje nosso setor de produção ele é todo automatizado. Então trouxe várias máquinas do Japão. Tem vários apartamentos lá de máquina, né? Então, para poder o quê? Aumentar a nossa escala, melhorar o nosso padrão e entregar o melhor para o nosso cliente. Então, eu sou um cara que eu vivo 4 degraus acima do padrão de vida que eu poderia viver. Porque eu acho que o que faz sentido para mim, de fato, é o que eu posso gerar de mudança na vida das pessoas. E para mim está tudo bem, né? Como é que se diz? Viver com o essencial. Viver com o essencial. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu faço todos os dias. Eu acordo todos os dias e eu trabalho o meu ego e a minha vaidade. Eu busco não deixar a vaidade e o ego sobressair todos os dias, porque uma coisa que atrapalha a gente é a nossa vaidade e o nosso ego. Então, todo esse compilado aí para poder hoje estar onde a gente está aqui em Goiânia, e isso não garante nada, entendeu? Não garante nada, porque hoje a gente está aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, não existe, igual o Flávio Augusto fala, né? Não existe instabilidade. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E a gente está no momento... eu sou um cara que eu vivo no momento de guerra o tempo inteiro. Então, eu tenho que estar preparado. E eu tenho que estar preparado com o quê? Com caixa. Eu tenho que estar com pelo menos 6 meses do meu caixa de custo fixo da empresa e pelo menos 6 meses do meu custo pessoal. Eu tenho 3 filhos para cuidar, tenho uma mulher para poder sustentar, a família toda sustentar, meu pai, minha mãe e 80 famílias que dependem de mim. Então, eu tenho que estar muito bem preparado para isso. Então, qualquer decisão que eu vou tomar, eu penso muito bem antes qual vai ser o impacto que isso vai gerar, não só no meu negócio, mas no ecossistema inteiro, né, de tudo que envolve o Quintaro. Então, essa loucura aí. Tu é doido. Só isso. Só isso. Galera, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou começar, se alguém quiser levantar a mão, por discordar. Vou fazer a primeira, João, depois passo para você. O que é que você considera que fez o Quintaro se tornar o Quintaro nesse nível de brand que você tem hoje? O que fez a gente se tornar uma marca com esse brand que a gente tem hoje? Cara, está muito conectado, são várias coisas, né? Não é uma coisa só. Está muito conectado na questão da inovação. Inovação, muito conectado também com a questão de entregar para o cliente todos os dias, independente do dia. Por exemplo, o cliente pediu hoje, daqui a um mês ele vai pedir, vai estar do mesmo jeito.
o sabor tem que estar do mesmo jeito, o padrão tem que estar do mesmo jeito. Então, fortalecendo na cabeça dos nossos clientes de que o Quintaro ele entrega sólido. Embalagem, eu estava contando com o Rafa, antes de lançar as embalagens personalizadas, eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Então, nesse 1 ano que eu fiquei sem fazer nada, que eu falo, tipo, gastar R$0, minha esposa falava assim, amor, eu quero comer um negócio ali. Eu falei, não, calma aí, espera aí. Amor, eu quero comprar um vestido. Eu falei, não, espera aí, calma, segura um pouquinho aí, tá? Ah, eu quero comprar isso. Eu falei, não, segura que vai dar certo, entendeu? Juntei R$50 mil na época e lancei as embalagens. Quando a gente lançou as embalagens personalizadas, naquela época o delivery, né, acho que 1 ano depois da pandemia, estava um boom muito grande. Então a gente lançou as embalagens personalizadas, deu um boom de crescimento. E aí eu falei, opa, peraí, esse negócio de embalagem parece que é bom, né? Então essa questão de trabalhar sempre a inovação, através da nossa comunicação, através da embalagem, e isso vem da minha criatividade, de estar na cozinha, observando todo o processo de criação, né, referente ao produto e referente à embalagem. E cada produto que eu desenvolvo, eu penso no modelo de embalagem e o porquê daquela embalagem. Então, essa embalagem de mesinha, falei, cara, estou muito monótono, né? Estou muito... Tá muito parado, eu preciso inovar, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso de uma embalagem que vira mesa. Como é que eu vou fazer esse negócio, né? Eu cheguei para a nossa artista plástica, a Lorena, daqui de Goiânia. Falei, Lorena, eu preciso que você desenhe uma estampa X, para a gente poder lançar uma embalagem para virar mesinha. Aí cheguei na gráfica, falei, Ludmila, como é que a gente faz para criar assim, assim, assado? Fui pegar referências. Então, essa questão da inovação, da embalagem, do produto e de estar se mantendo no processo de entregar sempre com maior qualidade, tentar entregar cada vez mais com o menor tempo de entrega, isso foi um dos pilares que a gente conseguiu se manter e crescer no mercado para transformar a nossa marca do que ela é hoje, né? Puxa ela aqui. Porque o que acontece, pessoal? A embalagem, para mim, eu coloco ela, um pouco do custo dela, eu coloco na verba de marketing, certo? Então, 5% do faturamento está em marketing, né? Eu acho que se vocês trabalharem um percentual, nem que seja pequeno, para vocês poderem investir na embalagem, porque a embalagem está conectada diretamente com o teu marketing, né? Então, eu pego um pouco do percentual de marketing, certo? E eu conecto ele dentro da nossa embalagem. E para a gente poder ter uma embalagem com custo mais alto, né? E aí aonde você... Só complementando, os seus incentivos, quando eu vi na plataforma lá, eram muito baixos. Aonde estão os incentivos dele aqui, ó? Ele estava menos de 2% lá, acho que era 1,5%. Aonde os incentivos dele está aqui, ó? E aí, pensando nessa loucura que a gente está passando agora de 99 e iFood, se a tua marca hoje sair da 99 do iFood, o teu cliente vai sentir falta de vocês? Ele vai falar, caramba, a marca tal desapareceu. Ela vai sentir falta? Você tem um canal próprio? Você vende... Pelo menos 50% do faturamento está no WhatsApp, está lá na tua venda direta. Então é sobre isso, é sobre criar uma marca onde ela se torna tão forte que ela não vai precisar depender 100% de iFood e de 99. Porque hoje, se a gente falar assim, igual o nosso Instagram, pessoal, caiu um dia antes, não sei se vocês sabem, mas caiu um dia antes do Dia dos Namorados. Então, tipo... A gente levou uma punição do Instagram porque tinha um colaborador nosso que estava logado em outra conta de outra empresa. O tráfego lá deu problema e caiu todas as contas, estava logado no ID dele. Então, um dia antes da namorada, a gente caiu
nosso Instagram. Assim, eu sou muito frio por esses momentos. A minha frustração dura 5 segundos, porque eu preciso pensar na solução. Então, na hora que caiu o Instagram, eu sofri 5 segundos e voltei. Opa, peraí, beleza, vamos pensar na solução. O que eu tenho que fazer agora? E aí foi o quê? Criar um outro Instagram, fazer isso, redirecionar o tráfego, parará, para aquela loucura. Dia dos Namorados foi o maior número de faturamento que a gente bateu, porque os clientes começaram a procurar o Quintaro no WhatsApp, no outro Instagram novo. Cadê o Instagram de vocês? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? E mandar mensagem, gente, não estou achando vocês e tal, e tal, e tal. Nesse dia, dos Dias dos Namorados, a gente fez um planejamento gigante. Até o Igor me deu um suporte também na questão da estratégia de volume, né? Nesse dia, a gente faturou R$150 mil de faturamento Dia dos Namorados. A gente bateu R$150 mil de faturamento Dia dos Namorados. A gente fez mais de 700 entregas. Só delivery. Só delivery. E aí as pessoas falam assim, pô, cara, por que você não abre um restaurante? Falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Se numa sexta-feira a gente bate 600 pedidos, você já imaginou, se a gente faz 600 pedidos numa sexta, cada casa tem 2 pessoas, né? Então, a gente impactou aí 1.200 pessoas. Você já imaginou o tamanho do restaurante, o tamanho do salão desse restaurante para atender 1.200 pessoas? Que tanto de giro que tem que dar nesse salão? Que tamanho que é esse salão? De louça, de gente, de garçom, de limpeza, de cozinha. Então, entendeu? E aí o povo fala, mas você é só delivery? Cara, sou só delivery, entendeu? Bora abrir o salão? Não. Então, assim, foi todo esse processo de construção de marca, de brand, sempre focado na inovação, para poder gerar esse desejo e gerar essa, como é que fala? O cliente sentir sua falta. A gente manda todo pedido, a gente manda um bilhetinho escrito à mão, a gente manda um ouro branco. Eu tenho que ligar até para Nestlé, porque a gente compra muito. É Lacta, é Lacta, esqueci. É da Lacta, né? Mas a Lacta não é da Nestlé, não? Né? A gente manda... Se falar com eles, fala que eu tô comprando muito NAN também, eu tô precisando. Então, a gente manda em todos os pedidos um bilhetinho escrito à mão, um ouro branco. Esse ouro branco, esse bilhete, já está precificado dentro do nosso preço. Mas a gente manda, e os clientes, eles repostam todos os dias esse bilhete e esse chocolate, né? Então, o nosso cliente aqui, que está aqui na frente aqui. E, cara, várias mensagens. As pessoas, principalmente, nosso público é praticamente 80% mulher. Minha cabeça é pensar em gerar cada vez mais produtos e experiência para o público feminino, né? Então... desgramado, agora entendi. Então, o que acontece? As mensagens são conectadas para isso. A gente diversifica as mensagens, porque, tipo assim, às vezes a pessoa está num dia mais estressante de trabalho ali, está cansada, e aí, cara, ela recebe um delivery, que hoje eu mereço, hoje eu vou descansar, vou comer um Quintaro, e aí vem uma mensagem ali que, naquele momento, aquela pessoa está precisando daquela mensagem. E aí ela lê aquela mensagem e a gente gera o quê? Sentimento nas pessoas. E aí é onde a gente é lembrado. Então a gente não vende sushi, a gente vende momentos de felicidade na vida das pessoas. Essa é a nossa missão. Sensacional, cara. Sensacional. Eu recebi o pedido, eu recebi nessa caixinha. Eu fiz até um vídeo que eu vou soltar na quarta-feira, pós-evento, como foi a nossa experiência, que eu acho que vai dar uma viralizada legal, porque é muito raro esse tipo de experiência, e quando a gente recebeu, a gente realmente ficou muito impactado. Quando você fala que a persona, olha como é que ele tem domínio total da persona que compra dele. Quando você só vende com cupom, você sabe que a persona é péssima. Então, dá vontade de se abraçar com o seu público, ele valoriza o que você faz. Quando você só vende porque está barato, essa pessoa você não gosta nem de ser amigo dela. Muquirana, dá tchau assim, ó. Ninguém quer uma pessoa assim perto, que divide a conta e faz questão dos centavos, que não divide nada com ninguém. Então, acho que vocês terem essa noção da persona também é importante. Legal demais essa visão. João, manda sua pergunta para ele.
Bom, eu tinha duas perguntas, mas você já respondeu aí no final, que é a questão do salão, né? Porque você não abre salão, então é uma. A segunda é que você falou que você tem 30 motoqueiros, né? Queria saber se é iFood, se é seu, se é CLT, se a moto é sua, Cara, hoje todo mundo Porque, fala assim... desculpa, só porque você já deve ter passado por tudo isso, né? Então você achou um ponto de equilíbrio ali, porque nem tudo é flores, mas também tem um lado bom também, né? Que, sim funcionou melhor. Tá, vamos lá. A questão da logística, no delivery, ela é um tema polêmico, né? É o calcanhar de Aquiles de todo mundo, assim, é o ponto fraco. É o ponto fraco, né? Assim, para ser bem sincero com vocês, a gente não tem problema com logística, certo? Todo mundo, pô, mas você tem stand de entregador, cara? Eu falei, cara, é o lugar que a gente não tem problema. A gente tem muito problema com cozinha. O nosso sushi man, ele é um profissional muito especializado, certo? Então já teve várias vezes já na cozinha do sushi man falar assim, eu vou embora. Eu falei, irmão, vai lá, se você for, eu não deixo o Quintaro parar. Nem que eu fique aqui todo dia trabalhando, mas não para, entendeu? E aí a gente tem essa cultura dentro da cozinha. Logística, a gente trabalha com um contrato de CNPJ, prestação de serviço, ainda mais agora com essa nova... Ficou ótimo. Ficou excelente, certo? E, cara, a gente trabalha nesse formato, a gente paga a taxa de entrega para o entregador, a gente cobra a taxa de entrega em todos os raios, então o entregador recebe a taxa 100%, eu não trabalho com diária, entendeu? Já passamos por vários modelos, né, Cris? Diária, o entregador que ganha, vou te dar 150 de diária, aí vai ter o entregador que vai fazer 20 e vai ter o entregador que vai fazer 5. Aí o que faz 20, começa a olhar para o que faz 5 e fala, pô, mas esse cara aí não tá... Esse cidadão aí tá louco. Eu tô me matando aqui e o cara não tá correndo. E depois que a gente mudou para a taxa de entrega, cara, tem entregador lá que faz 25 entregas. Os caras ficam brigando para trabalhar. Hoje eu não posso ir. Não, eu vou no seu lugar. Não, eu pode deixar que hoje eu vou... Ô, pessoal, tem alguém aí que não vai hoje, que eu quero ir. Entendeu? Então... Não faço escala. Eu não faço escala. Tipo assim, a gente tem os entregadores, a gente tem um grupo no WhatsApp, certo? Da logística. E aí a gente tem lá, hoje a gente precisa de 20. Cada um vai pôr o seu nome lá. Certo? Então... Essa é a forma correta, ele convida. Aí eles vão... São MEI. São MEI. E essa é a forma correta, porque o MEI, para você não pode categorizar... se você faz escalas, você meio que está caracterizando o vínculo. Então você deixa lá, quem quer vir trabalhar? Aí eles colocam a lista. E aí eles dão. Porque se ele não cumpre, ele coloca e não vai, não substitui, ele sabe que ele pode perder um canal que tem um volume. Quem tem volume é a melhor coisa do mundo, porque o motoboy sabe que vai faturar. É muito difícil para quem está pequeno faturando pouco, né? E outra coisa que eu vou complementar aqui, eu cheguei lá, o ambiente do motoboy todo coberto, as motos dentro de um ambiente todo limpo e organizado, bolsão de motoboy, televisão, os caras vendo a final da Copa do Mundo de Clubes, os caras rindo à toa lá. E tudo limpo, inclusive, que normalmente o motoboy deixa as coisas sujas, tava tudo limpo. O ambiente... A gente tem ali a pessoa que... Minha irmã que está aí Não, meu amigo, eu tenho certeza que essa mulher tem moral demais, que eu não vi nenhuma bagunça lá. Deu B.O., tenho certeza, minha filha, até ter um convite lá dentro que ela sai dando porretada. O que eu entendo? Os nossos entregadores, eles são como os garçons dos restaurantes, certo? Boa visão. Por quê? Qual que é o primeiro contato que o cliente vai ter com quem trabalha com delivery? Ele vai olhar para o entregador. Então o entregador tem que tratar bem o cliente, tem que chegar, boa noite, tudo bem, seu pedido e tal, né? E aí tu tem que tratar bem esse cara também. Por que a gente não tem problema com o entregador? Cara, a gente dá janta todo dia, esse custo está dentro lá da precificação, certo? A gente dá janta, a gente dá água, dá café, a gente tem um espaço lá no fundo lá que os caras ficam deitados numa espreguiçadeira, aí eles ficam lá deitados, mexendo no celular. Do ticket médio ou você fala da taxa de entrega? Cara, a gente começa, o primeiro KM a gente não cobra um preço muito alto, a gente cobra R$5, 0,5, né? Na verdade agora tá... 500 metros, é meio mesmo. E aí a gente vai subindo a cada KM, mas quem sabe mais dessa questão de preço logística é a minha irmã, entendeu? Mas
O que acontece? Uma média, Cris, você pode falar? De 22 a 32,90. Mas na média dá quanto, assim, no geral? Para Vai dar uns 10, 12, 15? uns R$12 mais ou menos na média. Isso é absurdamente bom. É. No volume que você tem, imagina um cara que faz 25 entregas na noite. Faz a conta aí. Não, a gente faz roteirização lá. A gente tem um sistema que faz roteirização dentro da cozinha, já passa para logística. A gente trabalha com 2 a 3 pedidos, dependendo. Se for, por exemplo, na mesma rua, no mesmo prédio, entendeu? É só uma dúvida sobre isso também. Não, o cara faz, exato. Quando ele fala que roteiriza na cozinha, é porque você roteiriza não pela ordem do pedido, mas sim por rota de entrega, né? Porque o sistema, cada sushi tem um KDS, certo? E aí o sistema roteiriza por tempo e por endereço. Porque normalmente quando nos deliveries tem um cara lá da logística, eu tenho a moça do atendimento que está lá fazendo roteirização, ela não sabe de endereço, ela não sabe qual que é o pedido que está mais atrasado, que saiu depois. O sushi man, ou então o cozinheiro, o que ele faz? Sai uma comanda aqui agora, ele pega, vai colocando na comandeira. Ele não sabe qual foi o pedido que chegou primeiro, qual que chegou depois. Ele pega aqui, esse aqui é mais fácil, porque esse aqui é mais rápido para fazer. Aí ele pega o mais fácil, faz e manda. Aí às vezes o mais difícil já era para ter saído. Né? Então aí é onde a gente trabalha com essa roteirização dentro da cozinha, por tempo e por endereço. O Sushi Man já faz os pedidos, manda para a nossa conferência. Automaticamente, quando ele dá lá, que ele terminou o pedido, já dá pronto no iFood. Então vocês sabem que dentro do iFood, se você consegue produzir o teu pedido abaixo de 10 minutos, o iFood entende que você tem capacidade de entregar mais ainda. Aí ele te manda mais volume, né? O algoritmo do iFood. Né? Tudo é dados. Lá. Tudo é dados. E aí aonde chega na logística já roteirizado por tempo e por endereço. Então, minimamente lá na logística, o entregador ele já vai pegar o pedido e já vai sair já. Entendeu? Isso é incrível. A gente tem, nas grandes operações tem que fazer assim, não dá para fazer por ordem. Quando você chega no nível de 200, 300 pedidos. A site tem isso, tem a roteirização. Dentro de 5 minutos o pedido fica meio que na fila. Quando entra um que combina com ele, às vezes ele já está ali há 3 minutos, o outro entra junto, os dois saem na ordem. Aí já vai para a cozinha tipo 11 com 20, 11 com 18. De acordo com a pré-configuração que você faz. Estava até o pessoal da Pick and Go aqui também, acho que eles fazem esse tipo de trabalho. Mas isso é sensacional, é um tema que depois a gente vai explorar lá no nosso canal. Só para finalizar, igual eu te falei, cuidar dos entregadores, cara, como qualquer outro colaborador. Lógico que é uma relação de prestação de serviço, certo? Mas você tem que tratar o cara bem, entendeu? Porque o cara está entregando o teu produto, pô. Se não tiver um entregador, não tem como tu entregar. Exato. Porque, na verdade, a briga que está da 99 do iFood está conectada ao quê? Ao entregador. Porque se tiver entregador, ninguém entrega nada, né? Exatamente. Esse é o ponto. Pode perguntar, Rony. Legal. Cristiano, é o seguinte, você agora falou que o delivery você aprendeu que precisa aplicar rápido, errar rápido e consertar rápido. Aí eu queria saber o seguinte, com toda a sua história aí, qual é a decisão mais importante que você já aplicou dentro do teu negócio, que você percebeu que virou uma chave diferente, a coisa mais importante que você fez aí, e qual é o maior erro também que você já cometeu e que hoje você podia alertar a gente, cara, não erra nisso. Assim. Boa. Cara, porque quando você fala assim, qual foi o ponto de virada, qual foi o ponto da chave que virou o negócio? Na minha percepção, não existe um ponto de virada. Existem vários pontos que você precisa estar atento para você poder fazer o teu negócio ter mais resultado. Hoje você estava aqui, analisando o teu cardápio, né? Então, sim, são vários pontos para poder ficar atento. Resposta para o cliente, foto no cardápio, tempo de entrega, cozinha limpa e organizada, funcionários bem treinados,
Teu Instagram tem que estar bem posicionado, tem que estar com o cardápio digital, fomentando a tua base de clientes, de venda direta, não depender 100% de marketplace. Você tem que estar pensando na tua embalagem, você tem que estar pensando na experiência que você está gerando para o seu cliente, você tem que estar pensando em como você divulgar mais a tua marca, se é com outdoor, se é com panfleto, se é tráfego. Tu tem que estar pensando em como melhorar a vida do teu funcionário dentro da cozinha. Então, são todos esses pontos sendo praticados e aplicados todos os dias. A semana tem que estar com a tua agenda já alinhada. Segunda eu faço isso, terça eu faço isso, quarta eu faço isso, quinta eu faço isso, sexta eu faço isso. Cada dia da semana eu coloco na minha agenda uma coisa para a gente poder analisar e melhorar. Reunião do financeiro, reunião do marketing, reunião de CMV toda semana, contagem de estoque todo domingo. Então, sim, é muita coisa para você se manter no processo, certo? E para você ter esse ponto de virada, porque na verdade esse ponto de virada, na minha cabeça, ele não existe. Ele existe fazer o que tem que ser feito todo dia, com disciplina, organização. Bagunça, desorganiza e organiza. Bagunça, desorganiza e organiza. A gente está o tempo inteiro assim. Aí a gente tem vários pratos para equilibrar. Só que você tem que escolher no teu negócio o que realmente vai fazer o ponteiro do resultado lá na última linha melhorar. Que aí eu vejo que um dos meus principais erros foi o quê? Não acompanhar o meu estoque. Que o resultado de todo mundo aqui está conectado ao CMV, está conectado à nossa margem de contribuição. Então, chegou um momento no Quintaro que a gente contratou um comprador e dois estoquistas. E aí eu estava focado em outras áreas do Quintaro, estava focado no marketing e na venda. Minha irmã estava focada em pessoas. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a furtar o nosso estoque. O nosso cofre, que hoje a gente entende que é o nosso cofre, que ele fica trancado, câmara fria trancada, estoque de embalagem trancado, só abre com cadeado, requisição, Diana que está ali, supervisor de qualidade, só abre se ela abrir, entendeu? Poliana está com a chave também, mas tem que ter um controle, só abre, tem um horário de fechar, 6 horas tem que fechar. Fez requisição? Não fez? Se não fez, não vai fazer mais. Você vai ter que se virar com o que está na cozinha, beleza? E aí, não, precisou de alguma coisa? Tem que ir para o responsável de área, ver se realmente está precisando e ir lá abrir para pegar alguma coisa. Então, a gente teve um prejuízo de R$80 mil dentro do nosso estoque. Nosso estoque hoje, quem trabalha com comida japonesa sabe que é o ouro do ouro, né? Então, aqui em Goiânia, vou contar bem rápido, bem breve, os caras estavam comprando em excesso os produtos que mais consomem, nori, cream cheese, estava comprando farinha panko, shoyu e vendendo para outros delivery de Goiânia. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Um sushi man me ligou, chefe, confere aí o teu estoque aí que está acontecendo alguma coisa. Um sushi man de outro lugar, entendeu? Aí eu falei, o que foi, cara, que aconteceu? Não, falei, rapaz, me fala logo o que está acontecendo. Não, olha teu estoque aí. Que eu recebi um produto que venderam não sei aonde e chegou aqui com uma coisa do CNPJ do Quintaro. Aí eu fui prestar atenção. Quando a gente foi prestar atenção, apresentação de DRE, aumentou R$80 mil nosso CMV, percentual, né? Em dinheiro e percentual. Aí a gente foi olhar nosso estoque e descobrimos, colocamos rastreador na Fiorino, monitoramos tudo, fechamos todo o circo. E a gente descobriu que os caras estavam pegando a matéria-prima, colocando na Fiorino, levando para outra loja e no meio do caminho eles estavam tirando e passando para outro carro. Fizemos todo o levantamento lá
chamamos advogado, polícia e tudo mais, os caras foram lá, teve que filmou tudo, ó, ou você pede conta, ou você pede para sair, ou a gente vai te chamar a polícia aqui. Aí os caras vazou fora, fizemos da melhor maneira possível para não manchar o nome da marca. Esse foi o maior erro, não ter acompanhado o meu estoque. Já ouvi isso. Aonde eu converso com as pessoas que têm muitos anos de experiência, estava falando da Pizzaria Atlântico, em Recife, o dia que a gente foi visitar a operação, a gente teve que esperar o estoquista chegar, receber uma mercadoria para abrir, porque ele chegou falando que é o cofre do chefe e só eu ou o gerente tem a chave. E o gerente estava de folga, só tinha estoquista no dia. Só entramos com quem tinha autorização de entrar. E um erro que eu vejo muita gente é confiar demais. Isso é um erro brutal. Uma última pergunta, que a gente tem 2 minutinhos. A Carla lá, leva lá para mim, Maurício. Baita aula aqui, isso aí é espetacular, cara. A Carla lá, ó. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Nós só queríamos saber, assim, a questão do tempo. O tempo que você trabalha de entrega, de preparo na cozinha, que é o maior problema nosso lá hoje, é o tempo de entrega e de preparo. Como que você trabalha com isso? Então, esse problema é de todo mundo, né? É meu, é de todo mundo esse problema. Como que a gente trabalha dentro de uma cozinha de alto volume? Pré-produção. Pré-produção, organização de cozinha, e você tem que, na aula de reposicionamento, né, de cozinha referente à bancada, expedição, onde que fica o fogão, onde fica a coifa, onde fica a fritadeira, qual que é o modelo operacional que vai te deixar a tua cozinha mais rápida e mais ágil, certo? E o treinamento dessas pessoas está dentro da tua operação. Tem que ter um responsável de cozinha, certo? Hoje eu estou lá liderando a nossa cozinha, treinando uma nova equipe, porque a gente sabe que hoje o desafio está em contratação de pessoas, certo? Eu mesmo estou lá dentro da cozinha treinando a nossa equipe. E aí você precisa conscientizar a cabeça das pessoas que trabalham dentro da cozinha que o delivery é tempo de entrega, certo? Então, sim, a gente trabalha hoje lá no Quintaro com um tempo de 39 minutos. Então, o combinado ele tem que estar montado dentro da cozinha, ele tem que sair da cozinha no máximo com 10 minutos, certo? Isso, o tempo de cozinha, tem um sistema que fala isso para nós, 10 minutos, isso, pedido pronto, pedido embalado, e está lá na logística já para poder entregar. Só que o que acontece? Às vezes, num volume tão alto, a gente tem que aumentar o tempo, certo? Então, é uma organização muito antes, porque, igual eu falo, 2 horas da tarde, a gente já tem que estar pensando em 6 horas da noite, 7 horas, que é o horário do pico do volume e do fluxo louco de delivery. Então, a gente tem que estar pensando já na equipe, quem vai tirar intervalo, quem não vai tirar intervalo, o produto a organização, o pré-preparo dos insumos está tudo aqui, está tudo organizado. Qual que é o produto que mais sai? A gente tem que deixar tudo isso já pré-pronto, já organizado. Então, assim, é uma organização gigante lá atrás, para na hora do pico, que é um pico de 2 horas no máximo, a gente está preparado para entregar e soltar o pedido da cozinha o mais rápido possível. Entendeu? Eu tenho um cliente que tem sushi também, que ele fala uma frase que é: quem antecipa, governa. E aí, quando eu fui entrevistar o Jean Paul, que é uma das maiores operações de São Paulo, que é sushi poke também, ele fala assim: a gente ganha o jogo antes de começar o jogo. Então, vocês que têm volume, que estão sofrendo com isso, tem que antecipar a demanda. No mise en place, horário marcado, tudo pronto, estimado para o dia. Eu tenho um cliente chamado Rox, em Belém, que a gente vendeu mais de 800 pedidos no Dia das Mães e vende carne, pratos grandes. Mesmo a gente tendo 2 salões, um de 240 lugares e um de 140, que deu 4 giros em cada mesa no Dia dos Namorados, a gente fez 700, acho que só de delivery fez quase 800, 790 pedidos. No ano anterior, sem planejamento, ela só fez 500. O ticket médio é quase R$200. Depois da nossa consultoria, ela acho que é a minha cliente mais feliz dos últimos tempos. Porque o dia que eu entrei, ela falou: Dia das Mães e Dia dos Namorados, eu sou ofendida no Instagram, na minha rede social, todo ano. E as pessoas falam que eu estraguei o Dia dos Namorados, estraguei o Dia das Mães. E não é nossa intenção, a gente nunca consegue resolver.
Fui para Belém, 7 meses que a gente trabalha lá, os últimos 2 ela falou assim, eu nunca fui tão elogiada. Esse ano eles elogiaram em vez de criticar. Por quê? A gente pegou os números do ano anterior, estimou um crescimento de 20%, antecipei os produtos mais vendidos para minha cozinha, mandei colocar 10% a mais do que a gente tinha estimado em demanda, com sobra, e quando veio a demanda, tudo fluiu. Aí eu perguntei para o meu time, fiz meta para o time, se não tiver, era 1% de reclamação, que é bem baixo. Por isso, se não tiver reclamação, tem bônus para todo mundo. Todo mundo ganhou bônus, fizeram um churrasco e hoje está todo mundo empolgado, chegando cedo, participando, envolveu, todo mundo ganhou. A empresa ganhou. Por quê? Planejamento. E está tudo muito conectado a planejamento, métrica, né, e organização. Então, a gente, no Dias do Moral, está preparado para 1.000 pedidos. A gente fez 700. Teve um momento lá no final da noite, estava, e aí, cadê? Quero mais, pô. Tem que ter mais pedido. Acabou, ué. Acabou. Então, está muito conectado a isso. Cris, obrigado. Uma honra. Uma salva de palmas para esse monstro. Obrigado. Oficialmente, vai ser mentor agora de comida japonesa na nossa comunidade. Quero você viajando com a gente, levando a sua mensagem, porque mais do que o seu sucesso como negócio, é o seu sucesso na vida, a pessoa que você acha que todo mundo percebeu isso aqui, merece contar essa história em mais lugares. Fechado? Eu que agradeço aí pela participação, a honra, a primeira vez que eu estou falando aqui para várias pessoas, então para mim é um grande marco na minha vida. Obrigado aí. Obrigado a você, tamo junto. Se você gostou desse conteúdo, clica nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro no seu delivery.